11h47 da manhã. Olha só, gente. Uma mulher que estava desaparecida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi brutalmente assassinada e o corpo dela é enterrado no quintal de casa. Meu Deus do céu, quanta violência. Para falar do assunto, eu vou agora ao vivo para conversar com ela, Branca Andrade, que traz para mim mais detalhes do que aconteceu. Branca, minha amiga, bom dia para você. Uma violência brutal contra essa mulher, Branca. Sim, o Caio, é Letícia, de 29 anos, ela tinha desaparecido, ela tinha ido ao trabalho, né, tinha ido trabalhar e depois nunca mais se ouviu falar dela. Ela estava primeiramente desaparecida, mas aí 10 dias depois a família conseguiu localizá-la. O principal suspeito do assassinato dela, o Caio, é exatamente o companheiro dela, de 9 anos. Eu vou dar aqui o nome dele, Rafael Pereira, mas ele ainda estaria solto, né, foragido. A segunda linha de investigação da DHBF, que assumiu aqui o caso. Para você ter uma ideia, Caio, ele a matou, enterrou ela num canto do quintal, um cantinho mesmo. A gente tem inclusive fotografia que daqui a pouco vai passar aí nas imagens do Ilustra desse ao vivo, né? Então enterrou ela nesse cantinho, só que foi possível perceber primeiro porque ele tinha colocado um pano para encobrir esse canto, que infelizmente na fotografia não aparece, e depois porque o cimento que estava ali em cima era um cimento novo, um cimento fresco. Então os próprios vizinhos, moradores ali da região, começaram a escavar e encontraram o corpo da Letícia ali 10 dias depois da morte, já em estado avançado de decomposição. Eu estou aqui com a Liliane, que é a mãe da Letícia, que tem 3 filhos, né? Tinha 3 filhos, um de 7, outro de 5, outro de 2. A avó agora está aqui desconsolada, né? Ela está muito triste com tudo que aconteceu. E a única coisa que ela quer é encontrar, né, o paradeiro do principal suspeito, até para saber se é ele mesmo. É ele mesmo, segundo vocês? Vocês acreditam que foi ele o autor do assassinato? Boa tarde. Com certeza foi ele, porque mais quem pode ser? E ele, a gente falando com ele o tempo todo, e ele passava, ia sair do trabalho, voltava para casa, e ele nada de falar nada, ficava quieto. Com certeza foi ele mesmo. É um absurdo que ele fez isso com a minha filha. Meu Deus do céu, se ele como, sabe, enquanto tá partido. Não tô aguentando mais isso aí. Eu vejo a hora prender ele, a justiça prender ele. Não tô aguentando mais, tô comendo, não tô tendo força pra nada. Eu vejo a hora prender ele. É a justiça, só isso, mais nada. Tudo falando, primeiro meus pêsames pela sua perda. Desculpa, tá, Branquinha, te interromper, mas você não tinha falado, eu já comecei a falar daqui. Primeiro, meus pêsames pela sua perda. Imagino a dor que você, mãe, como essa dor é gigantesca que você está sentindo. Você nunca queria que a sua filha fosse vítima de uma violência tão brutal como essa. E se realmente ele foi a pessoa que fez isso, tem que ser preso e tem que pagar pelo que ele fez. Como era a sua filha no dia a dia? A sua filha reclamava, falava que era vítima de algum tipo de violência ou não? Ela vivia uma relação normal e ela nunca tinha falado que ele agredia ela de alguma forma, Letícia? Não, ela não falava nada com a gente, ficava toda roxa, pedia ela com o telefone, pedia ela falar com as tia, aí com as colegas dela, só pra ele mesmo, só pra ele. Entendeu? É um cara seco, é muito grosso. E quando vocês viam... Passava na rua, falava com ninguém, nem com os vizinhos. E quando vocês viam essas marcas, vocês chegavam a questioná-la, perguntando o que era? Ela tentava esconder, dizendo que caiu em casa, enfim. O que ela contava pra vocês? Falava que não era nada não. E às vezes o Rafael mordia ela, só isso. Nunca dizia nada, né, Branca? Caio, tem uma história aqui que ela me contou. Pode falar, Branquinha, pode falar. Pouco antes da gente entrar ao vivo. Olha o que aconteceu. Ela me disse que a Letícia não narrava os episódios de agressão, né? Chegava roxa, mas
escondia que a relação era uma relação abusiva, mas agora, pouco antes, eu fui perguntar sobre os filhos, né, qual o paradeiro, o que seria feito com as 3 crianças, quem ficaria com quem, né, já que é um menino de 7, uma menina de 5 e um outro menino de 2 anos. Agora, nesse momento, essas crianças, está cada um com uma pessoa. A menina de 5 está com a madrinha, o menino de 7 está com uma outra pessoa e o menino de 2 também. E a avó vai pegar o de 7 e o de 2. E a de 5, a menina de 5 anos, a guarda dela está com a madrinha. E eu perguntei, poxa, mas por que a guarda dessa menina está com a madrinha e não era da sua filha? E aí ela falou, porque ele obrigou a minha filha a passar a guarda porque ela tem problemas de saúde. Ou seja, olha o nível de relação que a Letícia aguentava durante 9 anos até culminar com o próprio assassinato, né? Um assassinato brutal em que ela foi enterrada ali no quintal. E se de fato ele foi o autor desse crime, a Polícia Civil está investigando, né? A Delegacia de Homicídios aqui da Baixada Fluminense está investigando, mas se de fato, conforme o que diz aqui a Liliane, ele foi o autor desse assassinato, ele precisa urgentemente ser preso, né? E sabe o que acontece, Branca? Isso aí já foi uma prova de que essa moça vivia a violência dentro de casa. Porque quando uma mãe é obrigada a não estar mais na convivência do filho, porque um homem fala que aquela criança é doente e não pode estar ali, e a mãe foi obrigada a dar guarda para outra pessoa, ela já era vítima de violência ali. Deixa eu trazer a discussão aqui para dentro do estúdio, Branquinho, eu já volto com você, porque já chegou comigo, meu Deus do céu, um escândalo de linda. Doutora Mônica Ariel com a gente aqui no SBT Rio hoje. Mônica, eu não sei se você lá ainda no camarim, você prestou atenção, a gente já está falando aqui do caso de uma mulher que foi brutalmente assassinada na Baixada Fluminense. O corpo dela foi encontrado, enterrado dentro de casa 10 dias depois dela ter sido assassinada, e o principal suspeito, quem é? É justamente o companheiro dela, um cara que passava perto das pessoas e, tipo, não tinha nem a expressão de sentir falta dela ou de querer procurar aquela mulher como se ela tivesse desaparecida. Para ele é como se ela não valesse nada. É mais um caso de feminicídio no estado do Rio de Janeiro, principalmente você, que é de uma delegacia especial de atendimento à mulher, onde muitas são as mulheres que buscam atendimento. É outro caso que chama atenção e que choca a gente. Bom dia, Caio. Bom dia, prazer querida. estar aqui. Eu não estava acompanhando, mas infelizmente eu acompanho esses casos no meu dia a dia de trabalho. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para essa mãe que ela não tem culpa nenhuma. É normal as vítimas esconderem dos familiares, porque esses homens ameaçam os familiares. Se contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. Se contar para sua tia, então a família olha aquilo e não tem como agir. Ou então ele envolve a vítima de tal maneira, depois de se colocar no papel fragilizado, chorando, dizendo que ama aquela mulher que não queria fazer aquilo, só que ele vem agredindo mutuamente e depois se coloca no papel de coitado e a mulher entende que, tudo bem, não vai fazer mais. Infelizmente é isso, né? Eu sempre digo aqui que a vítima de violência doméstica é uma vítima que tem que ser muito parceira da polícia. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem bola de cristal. Essa violência é dentro de casa, entendeu? Não é à vista das pessoas. Então a gente precisa que a vítima vá até a delegacia, que a vítima leve provas, que se submeta ao exame de corpo de delito. É dolorido? É, mas vai evitar isso que a gente está passando agora. Então, eu só quero dizer para essa mãe que está tão abalada, a culpa não é sua. É normal que as vítimas, para proteger os familiares, escondam a situação que estão passando. Deixa eu voltar com a Branca Andrade, que está lá com a mãe da moça que foi vítima dessa violência. Ô, Branca, é muito importante a gente saber nesse momento de como está a investigação aí da Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense. Porque primeiro esse caso foi registrado numa DEAN. Por conta do desaparecimento, o procedimento teria passado ali para o setor de buscas e paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, e com o encontrar do corpo dessa mulher, infelizmente, a investigação fica a cargo da DHBF. A pergunta agora é o seguinte: esse homem é considerado suspeito? Já tem algum mandado de prisão contra ele? É foragido, não é? A família foi informada pela polícia de alguma coisa? O assassino pode ser esse homem aí, ó. É o principal suspeito, tá? Já tem, Branquinha, essa informação?
Vamos deixar claro que pode ser esse homem. Oficialmente a polícia ainda não divulga ele como principal suspeito, muito pelo contrário, a nota da DHBF é de que diligências estão sendo feitas, mas que o caso não será comentado exatamente para não atrapalhar as investigações. Mas eu gostaria de trazer uma informação aqui, tá? Ele não é considerado foragido, mas ele já foi visto ali na região, em alguns lugares do Rio de Janeiro. Eu não vou dizer exatamente quais, exatamente para não dar dica para ele que pode estar assistindo para fugir, mas já foi visto e alterou as características dele de aparência, tá? Então é importante essa informação aí para que quando for buscar, né, todo mundo saiba que alterou. Então há um indício muito forte de que esse pode ser, vire um né, Caio? Não, com certeza. Deixa eu perguntar para a mãe da moça que acabou morrendo. A sua filha, como você disse agora há pouco, né? Ela já era vítima dessa questão da violência. E você falava agora há pouco dos 3 netos. Pelo menos uma das crianças não vai poder ficar com a senhora. Eu imagino que a senhora vai precisar também de uma ajuda psicológica. Porque nesse momento, enfrentar a morte de um filho, ficar com os netos, é muita coisa para a senhora. Como é que ficou essa mãe aí depois de tudo isso que aconteceu? A senhora acredita que vai precisar de uma ajuda psicológica? Até para que a gente possa pedir alguém aqui que possa ajudar a senhora também aí onde a senhora mora. Eu vou precisar, porque aí não caiu a ficha ainda. Eu tô pensando que ela não morreu ainda. Eu tô sofrendo demais. Eu queria minha filha de volta. É difícil para falar nessa hora. A gente é muito amiga. Fica difícil de falar nessa hora, né, mãe? Agora. Sabe, fica difícil de falar porque é o choro não só da mãe, é da mãe amiga, da mãe companheira, da filha que estava sempre dela. E agora saber que ela não vai poder ver essa filha mais, por conta da violência. Agora, doutora, numa situação como essa, claro que eu imagino que a DHBF esteja limitando as informações justamente para poder trabalhar em cima do que aconteceu e, de repente, poder prender o suspeito. A gente falava agora, mostrou a foto ali daquela pessoa. Gente, por favor, a gente mostrou esse homem é o companheiro dela, tá? Só que a polícia ainda não afirmou que tá aqui, ó. Não afirmou que foi ele, gente. Então, a gente precisa ter todo o cuidado. Esse é o companheiro da mulher que foi encontrada morta dentro de casa. Ele acaba sendo apontado como principal suspeito por ser uma pessoa que morava na casa, não é isso, doutora Mônica? E automaticamente deveria dizer aí onde ela estava e o que aconteceu com ela. Mas a investigação pode apontar outro lado. Interruptamente deve estar, não. Está trabalhando para que possa elucidar esse crime. É bom até falar que é suspeito, porque as pessoas olham, agridem na rua. Sim, é por isso que eu destaquei isso nesse momento. Para não trocar de lugar, né, se ele realmente for o culpado por esse crime bárbaro, né? E lembrando que quem tem que prender alguém, quem tem que fazer a justiça, primeiro é a polícia. Caso tenha um mandado de prisão, ir até ali e prender a pessoa que é suspeita ali de ter cometido um crime. E a pessoa só vai ser o autor do crime depois que a justiça bater o martelo e condenar a pessoa por um crime. Nesse momento aí, o que acontece, a gente não pode afirmar ainda, ele é o principal suspeito. Fabiano diz, quanta maldade, meu Deus, hashtag SBT Rio. Fabiano participando com a gente no Twitter. Branca, eu vou agradecer você, agradecer essa mãe, todo o meu carinho, toda a minha força para ela, que Papai do Céu ilumine seus caminhos, sabe? Que todo o amor do mundo possa estar do seu lado, que todas as suas amigas possam ligar para a senhora estar do seu lado, para dar o carinho que a senhora merece, porque foi mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro, isso tem que acabar. A mulher não é propriedade de ninguém, isso tem que acabar. Tá bom, Branquinha? Obrigado. Um beijo no coração dessa mãe aí. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar com a reportagem completa e Branca Andrade trazendo mais informações a respeito desse caso pra gente aqui na tela do SBT Rio. A repórter Branca Andrade vai trazer agora pra gente todos os detalhes deste caso. Na tela, vamos ver. Eu não tô conseguindo dormir, conseguindo comer direito. Todo dia penso nela, todo dia. Não tô aguentando mais.
Ainda minha ficha ainda não caiu ainda. Liliane perdeu o sono desde o último dia 17. A filha dela, Letícia Barbosa Leite da Silva, de 29 anos, estava desaparecida. Familiares começaram a procurar e só 10 dias depois descobriram que Letícia estava morta, enterrada no quintal de casa em Gramacho, Duque de Caxias. O corpo foi encontrado neste local. Na foto é possível ver uma camada de cimento novo utilizada para despistar o paradeiro de Letícia. O assassino também utilizou um pano para esconder o local que foi escavado. O corpo da jovem, que faria 30 anos no próximo dia 24 de fevereiro, foi encontrado já em estágio avançado de decomposição. A gente estava caçando ela, procurando ela e nada de achar. Aí descobri que ela estava enterrada dentro do quintal da casa dela. O próprio marido dela enterrou ela lá dentro. Segundo a família, o principal suspeito seria o companheiro de Letícia, Rafael Pereira, que está foragido. Foi ele, sim, porque ele não ajudou ajudar a procurar, entendeu? Aí fomos desconfiados dele. E ele está aí solto aí. Para enterrar o corpo, a família de Letícia teve que fazer uma vaquinha. Segundo a mãe da jovem, ela já havia pedido que Letícia se separasse várias vezes, mesmo sem que a menina tivesse relatado nenhum episódio de agressão anterior. Ela não falava, eu via só ela não deixava ela com o celular, não deixava ela ficar com a gente, ela ia sempre escondida. E ela ficava toda roxa, não falava nada, ficava quieta, calada. Letícia era casada com Rafael há 9 anos. Os dois têm 3 filhos juntos, que agora serão cuidados pela avó. Liliane não se conforma com a crueldade. Veja ela seja preso logo. O que ele fez, isso não é certo não, entendeu? Porque foi cruel ele foi. Porque não deixou minha filha viva. Deixou minha filha morta agora desse jeito. Tenho 3 filhos para criar. Se ele gostava, se ele falava que tanto amava ela, amar é assim, tirar a vida da pessoa, por que não deixou ela livre, então? Deve tirar a vida dela, a mãe dos filhos dele. Então ele não amasse. Também ele é um monstro. Quem fez isso é um assassino. Ocultou um cadáver. Tirou a vida de uma mãe, uma dona de casa. E tem que ser encontrado. Eu volto à porta da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense para conversar com ela, Branca, aquela situação. A polícia tem que dar uma resposta, a família precisa de uma resposta e que quem cometeu esse crime seja preso o mais rápido possível. Branca. Exatamente, Caio. Os próximos passos agora da polícia têm a ver exatamente com descobrir o autor e a motivação. Então, a polícia, os agentes aqui da DHBF estão em diligências ininterruptamente para tentar trazer o Rafael Pereira, que até o momento é o principal suspeito apontado pela família. É importante que a gente diga isso aqui no ar, né, para trazê-lo para prestar depoimento e tentar descobrir se de fato ele tem ou não relações. Agora, é claro que uma série de condutas levantam a suspeita, né? Ela desapareceu, ele não ajudou a procurar, não prestou queixa, ia trabalhar e voltava todos os dias normalmente para casa, local esse em que ela estava enterrada e posteriormente foi descoberta. Após a descoberta do paradeiro do corpo, ele simplesmente desapareceu do âmbito familiar. Ninguém mais teve notícias e o que se sabe é o que se escuta, né? Que ele alterou a aparência e está vagando por aí ainda pela região do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que aguardar agora as informações que vão vir oficiais da polícia, porque todas as outras são os relatos e as informações que a família passou para a imprensa e também passou aqui na sede policial para a DHBF. Caio. Doutora, esse crime, né, a pessoa que for presa, pode aumentar ainda, porque teve ocultação de cadáver. Sim. Também, né? Se for ele, é um feminicídio com ocultação de cadáver e tem também um aumento por se foi na frente dos filhos, a gente não sabe ainda. Sem direito de defesa da vítima, pode ser duplamente, triplamente qualificado. Com certeza. Eu assisti uma reportagem aqui no SBT que a vítima falava para a amiga, ele falou que vai ser nossa última conversa. E a câmera mostrava ela indo, ele mata essa vítima e enterra também no quintal. Então essas vítimas, eles têm uma proximidade muito grande com essas vítimas. Eles sabem tudo dessas vítimas. Essas pessoas acabam tendo uma dependência emocional
O que a senhora consegue analisar, por exemplo, a senhora que acaba lidando com tantas mulheres que são vítimas de violência, o que vocês conseguem perceber ali para que a gente possa alertar ainda mais as vítimas de violência? Tem uma dependência, sim, e outra coisa que eu alerto as vítimas que estão lá na minha delegacia e alerto aqui também. Pode não ser popular falar isso, mas eu peço muito para elas terem cuidado. E não pensem, não vai fazer na frente dos filhos. Eu sou a mãe dos filhos dele. Fazem sim. Quantos e quantos casos? Caio, você que tá... Eu fiz um caso que me chamou a atenção, que o rapaz matou a jovem, o corpo dela foi retirado, você lembra disso, Maurício? Na geladeira, na porta da geladeira, e foi em frente às crianças. Sim. E dentro do quarto, desculpa o que eu vou falar pra vocês, estou em casa agora, que chama muita atenção, mas tinha parte da arcada dentária dessa mulher, tal a violência que ela foi assassinada no quarto. Eu não entendo. E foi em frente ao filho. As mulheres ainda acham, não, ele não vai fazer. Eles vão fazer sim, vão fazer, não tem respeito por filho, não pensam nem no futuro do filho, porque esse filho vai ter um pai preso e uma mãe morta. Imagina se não tem uma avó como essa, que já está disposta a cuidar. É um órfão do feminicídio, como a gente chama. Branca, é aquilo que a gente pede também, né? Para que a polícia tenha uma atenção redobrada e possa dar a resposta aí à família. Porque é o que a família mais quer. Porque nesse momento, sabe o que acontece? Como ela já estava 10 dias enterrada, o corpo em adiantado estado de decomposição, até a despedida para a família é dolorosa. Porque sequer pode ter um caixão aberto para poder se despedir da pessoa. Olha, muito mais doloroso, não é, Branca? Caio, é uma situação muito complicada. A gente tem até um cuidado extra quando a gente aborda vítimas de luto, né? Parentes que estão em processo de enlutamento. Um cuidado muito grande para não fazer a pessoa também ficar revivendo a história. Então, por exemplo, eu sempre tenho cuidado de perguntar apenas já gravando, já em rec, para que a pessoa não fale antes e depois tenha que falar depois, porque cada vez que fala revive o sofrimento, revive a dor. Então, você imagina, ela estava me contando aqui como é que foi para abrir o chão, para tirar o cadáver da filha, que teve que tirar num lençol, que tinha um lençol ali, enfim, que não tinha mais nem como saber se era de fato a filha dela direito, foi para o IML, enfim. É muito complicada a narrativa, né, que a gente tem que até ouvir e também fazer essas pessoas falarem novamente, até para ajudar nas investigações, porque quando a gente faz matérias como essa, a gente ajuda a polícia a agir também, a gente ajuda as pessoas que estão assistindo a, se tiverem informações e virem o principal suspeito, a darem informações também para a polícia, para que a prisão seja feita o mais rápido possível e a justiça, de fato, seja consumada, né? Mas a grande verdade é que essa família só descansa depois que o principal suspeito, se tornando assassino, seja preso ou que se descubra quem de fato matou Letícia, né? Eu acho, Branca, que essa família não vai conseguir descansar durante um bom tempo. Não é, Mônica? Porque sim, é uma violência muito grande. Então agora eu vou falar para você, mulher, que acompanha esse programa, que é comandado todos os dias para a maior e principal apresentadora do estado do Rio de Janeiro, que é a Isabelle Benito, que fala sempre isso aqui no comando do SBT Rio. Você, mulher, sendo vítima de qualquer tipo de agressão, procure a delegacia mais próxima, para evitar que seu pai, sua mãe ou seu filho possam estar enterrando o seu corpo por você ter sido vítima de uma violência. Estou falando sério. Procura a delegacia mais próxima. Porque são muitos os casos, Mônica, que você já contou aqui, que Isabelle Benito já falou aqui, de mulheres que foram mortas, foram mutiladas, tiveram o corpo cortados por homens que não aceitam mais quando essas mulheres não querem mais ele. Ou tratam essas mulheres como se fossem nada. Não é nem homem. Porque esse aí não sabe o que é masculinidade. Não sabe. É um covarde, né? Covarde! E você falou uma coisa que é característica do feminicídio. Essa coisa de mutilar, essa coisa de apagar o brilho da pessoa. Não é dei um tiro. Eles cortam o cabelo e cortam o rosto. Eu fiz um caso aqui, Mônica, que o criminoso, o marido pegou uma garrafa, quebrou, pegou a parte do vidro e fez isso aqui no rosto da mulher. Graças a Deus essa mulher sobreviveu, mas quando eu cheguei na casa dela, que eu vi aquela cena, eu falo pra você,
Eu olhei, eu chorei dentro daquele... Eu, Miltinho, Milton Rocha, o vovô da Gigi, que é meu cinegrafista, a gente chorou vendo aquela cena, porque a minha família é constituída de quase 90% de mulheres fortes e que quase já foram vítimas de violência. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Exatamente. Exatamente. A Polícia Civil está comprometida com isso e a gente vai para cima. Eu tenho certeza que a DH vai solucionar isso. Mas o principal que era trazer de volta isso a gente não consegue fazer. Então tem que prevenir. Eu vou agradecer a Branca Andrade, que trouxe as informações pra gente. Branquinha, volta com segurança, passa aí no Jackson, pede ele pra mandar um suco de laranja. Jackson da cantina da DHBF, um beijo pra você e pra todo mundo que tem. Manda um beijo pessoal aí. Achando que eu manda, sou iFood? Manda trazer. manda ele mandar um negócio pra mim pra eu comer aqui, que eu tô cheio de fome, gente. Um escândalo de fome.